Outro sintoma, né, além da vergonha, a vergonha é o medo. Por que o medo? Porque Adão e Eva se esconderam de Deus, né? Por que eles se esconderam de Deus? Porque qual que era a promessa? Que certamente eles morreriam se comessem do fruto. Então o que eles pensaram? Nossa, nós pecamos, agora Deus está vindo ao nosso encontro para nos matar, Mas Deus é tão bom que Ele matou um animal no lugar e cobriu eles. Ali já mostrava o sacrifício de Jesus, que é exatamente para cobrir os seus pecados e dos seus pecados não se lembrar mais. Essa era a vontade de Deus ali naquele momento, né? Então muitos têm medo de Deus e por isso eles não querem se aproximar de Deus, porque eu sou tão falho, o diabo está acusando, mostrando tanta fragilidade, tanta fraqueza. Ou quem sabe você já ouviu frases, né, de pessoas que são próximas de você, que te machucaram e você começou a acreditar naquilo. E aquilo o diabo aproveita para te acusar e falar, você é isso mesmo, você é isso mesmo. E a pessoa fica envergonhada, ela não quer mostrar a nudez dela, a fragilidade dela. Por isso que muitas pessoas não querem mais liderar a célula, não querem participar da célula. Por quê? Porque se eu participar, vão ver a minha nudez. Se eu fazer alguma coisa, vão ver que eu não sou tão bom como o meu líder. E isso é uma mentira, é uma acusação do diabo na mente. Isso traz medo nas pessoas. Por isso que muitas pessoas não querem se relacionar com Deus. Porque vai que Deus, às vezes, me pede alguma coisa que eu nunca vou dar conta. Então eles têm medo de relacionar com Deus. Qual outro também sintoma de alguém que está debaixo de acusação? Sensação constante de incapacidade. Ou seja, quem vive acusado pelo diabo nunca se acha capaz de ser um vencedor na vida, né? Quando surge uma oportunidade de crescer, às vezes a pessoa tem aquela oportunidade de crescer, de ter um bom relacionamento, mas ela tem um sentimento de incapacidade. O diabo fala, você não vai dar conta, não é para você. E ela vive debaixo daquela acusação e ela ainda achando às vezes que é ela mesma ou às vezes pior, achando que é o Espírito Santo mostrando para ela. E aí ela acaba desistindo, ela se auto-sabota e ela não vai romper, ela não cresce por causa disso. Simplesmente porque não discerne a voz do diabo, né, na mentalidade. Outra coisa que acontece muito é sempre procura o culpado de alguma coisa. Pessoas que vivem acusadas, chega um momento que ela começa a culpar os outros. Eu não dou conta disso, também é por causa do fulano, é por causa do meu patrão. Eu não cresço na minha profissão porque meu patrão não me dá oportunidade. Eu não sou tão bom nessa área porque minha esposa não faz isso, meu filho é isso, e começa a pôr a culpa nas pessoas, é o pastor que não fez aquilo, é o meu líder que não é assim. Então a pessoa sempre está achando algum culpado, né? Mas não assume a sua posição de nudez e clama a Deus por mudança, né? Outra coisa que acontece também é o sentimento de complacência. O que é sentimento de complacência? É aceitar como verdade o que o diabo falou, né? O que o diabo falou? O diabo falou que eles estavam nus. E aí qual foi a pergunta que Deus fez para eles? A pergunta que Deus fez para eles foi, quem te disse que você estava nu? Deus já estava mostrando, olha, tem uma terceira pessoa que falou isso para vocês, tem uma terceira pessoa que acusou isso para vocês. E Deus já sabia que era o diabo, né? Então tem gente que concorda com o diabo com essas frases de acusação. Essas frases que nós estamos falando de acusação, tem pessoas que concordam com aquilo e acham que aquilo é a vida normal. Acham que essa coisa de ser vencedor é para outros, é para os pastores, é para os líderes, não é para ela mesma. Por quê? Porque está debaixo de acusação. Outro sintoma, vive se autopunindo, ou seja, são pessoas que às vezes querem se autopunir. Não vou no culto hoje porque não estou bem. Então ele acha que ali ele ficar em casa, ele se punir de alguma maneira, ou se fazer de coitadinho, é uma maneira que ele tem de se punir e achar que isso vai convencer a Deus de alguma coisa. Olha, se tem uma coisa que Deus não abençoa, é você querer se punir, é você querer agir em justiça própria, porque o que te justifica não é o seu jeito de agir, o seu jeito de coitadinho, é a justiça de Cristo na cruz, amém? Outra coisa também outro sintoma é o sentimento de inferioridade, ou seja, quando você não discerne a voz do diabo, nós vamos ter essa tendência de sermos sempre inferiores àquilo que Deus já falou que nós somos. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível na presença dele. Mas como eu vou vencer essa acusação? A própria Bíblia lá em Apocalipse, que nós lemos no capítulo 12, versículo 10 e 11, diz o seguinte, por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, o diabo ele pode apontar pecados, fraquezas, insucessos, né? Que muitas vezes é uma realidade visível nos seus olhos. Quantas coisas na minha vida que o diabo me acusa, que eu entendo que realmente é uma realidade, é um fato, eu estou vendo, não estou conseguindo vencer nessa área, né? Mas perante Deus somos vistos em Cristo. Então eu preciso agora mudar os meus olhos, não olhar para o vício e andar por fé. E falar, olha, eu sei que nesse momento parece uma realidade, mas eu sei que a verdade é que eu fui chamado para ser santo e irrepreensível. E eu vou romper nessa área porque eu estou em Cristo Jesus. Assim como Ele é, eu sou nesse mundo. Se Cristo venceu nesse mundo, eu também vou vencer. Porque Ele sempre me conduz em triunfo, né? Então, por causa do sangue de Jesus agora, eu posso agora, pelo sangue do Cordeiro, eu posso ser purificado, né? E é lá em Hebreus, no capítulo 10,
no versículo 16 e 17, fala que dos meus pecados ele não se lembra mais. Ou seja, você está sendo acusado desses pecados, dessas fraquezas, e a Bíblia está falando que Deus não se lembra mais desses pecados. Por quê? Porque na cruz, ele foi pregado na cruz junto com Jesus. Agora você é uma nova criatura. Outra maneira também que você vence a acusação, a palavra do testemunho, né? A palavra de Deus é a verdade absoluta e eterna. Paulo aprendeu que na sua fraqueza ele se fazia forte. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo falou, olha, quando sou fraco, aí eu sou forte. Ele entendeu o seguinte, quando ele ouvia ali, quando o diabo mostrava os erros, né, discernir o pecado, a fraqueza dele, a mentira, o que ele fazia? Ele entendia que aquilo poderia ser uma realidade, mas ao mesmo tempo ele falava, Senhor, nessa fraqueza o Senhor vai mostrar a tua glória. Todos vão ver que eu era incapaz, mas o Senhor fez a diferença e eu me tornei capaz. Então, irmãos, precisamos discernir isso, discernir o que é pecado, o que é fraqueza, o que é mentira, né? O pecado, quando é apontado na sua vida, você precisa simplesmente se arrepender, confessar. O confessar é para que a sua consciência agora, cristã, não tenha mais peso na consciência e colocar na cruz, e agora você ser livre de todo pecado pelo sangue de Jesus, é clamar o sangue de Jesus, né, sobre a sua vida. Agora, se for uma fraqueza realmente na sua vida, uma dificuldade que você não dá conta, você pode agora clamar a Jesus e falar, Senhor, nessa fraqueza, eu quero ser forte, Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, quando ele vier sobre você, assim como veio sobre Paulo, você vai ver a manifestação do poder de Deus nessa fraqueza. Aí as pessoas vão ficar assustadas, nossa, mas você nem sabia falar direito, agora você está pregando? Poxa, eu era assim, eu era muito tímido, eu não sabia falar direito, isso era uma fraqueza, eu coloquei diante de Deus e Deus me transformou. E você precisa também discernir quando for mentira do diabo. Porque pode ser o diabo pode te acusar com pecado, o diabo pode te acusar com uma fraqueza, mas ele pode te acusar com uma mentira, falar algo que você não é, algo que realmente não é a verdade sobre a sua vida. E você pode agora repreender sobre essa palavra e falar, não, eu sou o que a palavra diz que eu sou, não sou essa mentira. E outra maneira que nós temos de vencer a acusação é não amar a própria vida, como diz lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, né? Não amar, mesmo em face à morte, não amar a própria vida. O que é não amar a própria vida? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 39, Jesus falou o seguinte, olha, se você quiser ganhar a sua vida, ou seja, preservar a sua alma pecaminosa, preservar o que você acha, o que você pensa carnalmente, você vai perder a vida de Deus. Mas se você perder todo essa alma, essa psique contaminada, maligna, você vai ganhar a vida de Deus. Então não amar a própria vida é você decidir ganhar a vida de Deus, é você abrir mão dos seus conceitos, abrir mão das suas vontades e pegar a vontade de Deus para você, e aí você vai ver a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, amém? Então, se as pessoas verem sua incapacidade, né, suas fraquezas, não se envergonhe, mas se coloque diante do Senhor para que Ele derrame sobre você o Espírito Santo, para que vejam que do alto é que vem o poder, é do Espírito Santo que vem a transformação. Quantos líderes disseram que eu conheço, que falavam para mim, eu não dou conta, eu acho que não vai dar certo, mas quando eles entenderam que eles podem romper, estão crescendo em Deus. Amém? Deus abençoe, eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração.